Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? E se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nesse 23º domingo do tempo comum, nós temos umas leituras, como do Evangelho, difícil até para entender certas coisas. Mas, iniciando pela nossa primeira leitura, que a igreja escolheu essa leitura para combinar com o Evangelho de hoje, do livro da Sabedoria. Sabedoria é um dos 7 livros que também não tem na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, né? Nós temos 7 livros a mais na nossa Bíblia católica do que na Bíblia dos irmãos evangélicos. Um deles é esse livro da Sabedoria. E a ideia básica que ele está tentando transmitir aqui é que por nossa própria força, por nossa própria inteligência, por nossa própria capacidade humana, nós não conseguimos decifrar, entender a vontade de Deus. Quando ele disse: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais, nós somos todos mortais. O Salmo ele vai declarar isso. A nossa vida é passageira, é rápida, passa rápido, né? Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce, festejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Essa é a vida de cada um de nós. E isso precisamos bem tomar consciência dos nossos limites para exatamente saber, descobrir como viver. E a primeira leitura está nos dizendo, para poder viver de verdade, de acordo com o desígnio de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E
No Antigo Testamento todo aparece a ideia de querer descobrir a vontade de Deus, mas não conseguiram. Era necessário que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se encarne no meio de nós e trazer para nós do Pai e mostrar para nós a vontade de Deus. Por isso, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, é ler, entender bem o que Ele nos mandou, que é Jesus Cristo, através, principalmente hoje, do seu Evangelho. E é por isso que no documento do Concílio Vaticano II, 60 anos atrás, ele já declarou que de toda a Bíblia Sagrada, que nós estamos celebrando o mês da Bíblia, de toda a Bíblia Sagrada, o mais importante e imprescindível para a nossa vida é o Evangelho, é Jesus Cristo. E é sobre ele, Jesus Cristo, é fundamentada a nossa fé. E é por isso imprescindível a gente conhecer aquele que Deus nos mandou para entender. Então, a primeira leitura exatamente está mostrando isso. Com nossa capacidade, nós não conseguimos. Mal podemos conhecer o que há na terra e, de fato, quanto conhecimento nós temos de tudo o que existe na criação? Conhecemos pouco. E quem quer conhecer mais, descobre que não conhece nada ainda. Você veja um pouco os estudos que nós temos. Você tenta ver, conhece um pouco a botânica, conhece um pouco a biologia, conhece um pouco as ciências todas. Não sabemos nada. Não conhecemos nada. Bem pouco. Então, mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que está nos céus? O que está nos céus seria o que pertence a Deus. A vontade de Deus. Conhecemos muito pouco a nossa realidade, mas não conhecemos a vontade de Deus. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. Quer dizer, conhecendo a vontade de Deus, e Ele nos mandou, na realidade, o próprio Filho para nos fazer conhecer a sua vontade. E os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria, portanto, foram salvos. Essa sabedoria que está mencionando aqui ainda um pouco de tempo antes de Jesus Cristo, mais tarde vai se tornar a partir do Evangelho de São João, e o Verbo e a palavra se encarnou e se tornou Jesus. Homem, humano, como todos nós, exatamente vivendo como nós, nos ensinar aquilo que Deus deseja para nós. E isso vai ser mostrado um pouquinho na nossa leitura do Evangelho, que é um pouco difícil em algumas partes entender, parece até contraditório. Principalmente a primeira parte. Aqui nós temos grandes multidões que acompanhavam Jesus. E Jesus vai tentar fazer uma distinção entre acompanhar Jesus e seguir Jesus. A multidão grande quer acompanhar Jesus. Agora, seguir Jesus tem exigências, tem condições. Não pode fazer de tudo. Tem que passar, como nós já falamos noutra leitura, pela porta estreita. Passar pela porta estreita, como diz aqui, é carregar a cruz, para assumir a nossa responsabilidade. Então, grandes multidões acompanhavam Jesus, vendo-se, ele lhes disse às multidões, portanto a população toda, se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, 3 vezes repete, não pode ser meu discípulo. No fundo, essa primeira parte aqui parece muito complicada, mas ela é muito simples de entender se nós conhecemos os 10 mandamentos, onde os primeiros dizem, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua mente. Isso que ele está dizendo. Quando nós fazemos apenas a nossa vontade, sem considerar o que Deus deseja para nós, então nós não estamos, na realidade, amando a Deus. Deus em primeiro lugar. Nós repetimos, Deus em primeiro lugar. É isso que nós temos que fazer. Jesus vai acrescentar o segundo depois, que é o outro lado da moeda, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como
a ti mesmo. O Evangelho de São João, e depois a sua primeira carta de São João, ele vai nos dizer, nós mostramos o nosso amor a Deus quando nós amamos uns aos outros. E é por isso que é o mandamento maior, o novo mandamento de Jesus é exatamente isso, que Jesus revelou na última ceia, após Judas ter saído. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que concentra tudo. Então, essa primeira que aparece é muito difícil, simplesmente está apelando Deus em primeiro lugar. E na minha vida tem que considerar o desejo de Deus. O que Deus deseja, quer dizer, tentar descobrir os desígnios de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Depois ele entra noutra reflexão. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo, carregar a cruz. Tem muita gente que fica se esforçando, fazendo sacrifícios, andando de joelhos, fazendo de conta que para parecer que está sofrendo, jejuando. Não é isso. Carregar a cruz é a partir daquilo que eu assumi na minha vida, assim como um casal. Qual é o compromisso que o casal faz diante de todos e diante do padre quando vai realizar o matrimônio? Eu amo você na alegria e na tristeza. Na saúde, aí que entra a cruz. Como que vou carregar com a pessoa com quem me comprometi de carregar a cruz? Agora, quando está doente, quando aparece dificuldade, quando aparecem desafios. Eu não posso simplesmente pegar e largar tudo. É por isso que ele dá aqueles dois exemplos, né? Como um cara com efeito... aquele que decide construir uma torre e depois não calculou as coisas, não planejou, não foi fiel, acabou o dinheiro e parou com a sua construção. Não se preveniu. Não examinou bem aquilo que ele vai assumir. E se vai assumir, por exemplo, no caso do casamento, do matrimônio, vai assumir a vida, vai assumir um ao outro uma vida. Que vai aparecer na caminhada os obstáculos. Como que vai enfrentar os obstáculos? Vai fugir? Vai largar tudo? Essa é a responsabilidade no caso do matrimônio. Na criação dos filhos, é a mesma coisa. Tem um filho, tem 2 filhos. Como que vai assumir a responsabilidade? Tem a cruz. Se enquanto antes podia sair a qualquer hora e demorar até 10, meia-noite, 2 horas de madrugada, agora com a família, com os filhos, para aí. Você não pode largar a família, você não pode largar a criança sozinho, como alguns fazem, e vai lá no baile até 2, 3 horas da manhã. Você tem uma responsabilidade, então tem que calcular as coisas na vida, né? E toda vida tem a sua cruz. Não cruz que nós criamos para sofrer. Deus não quer isso, de jeito nenhum. Essa tendência que existe, que propõe sacrifícios, jejuns, sofrimento, não é de Jesus Cristo. Isso é invenção dos fariseus. Aparece no Antigo Testamento, sobre a questão do jejum, que é como prática. Temos que jejuar. E Jesus disse, não. Vai jejuar quando? Quando você se vê apertado. Quando você percebe que a sua saúde está em risco. Aí tem que fazer jejum. Aí tem que se abster de comer uma coisa. Aí vem o jejum, para se salvar. A terceira coisa que ele coloca aqui é: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, e aqui está se referindo principalmente à ganância, aos posses, aos bens, que muita gente dá tanto valor que quando menos percebe, com tantos bens que tem, como aquela parábola que nós já lemos aqui na missa. O cara produziu tantas sementes, que ele disse, não cabe nos meus armazéns. Vou fazer o quê? Vou construir outros armazéns. E construiu, e colocou tudo nos armazéns. Depois sentou aí com uma cerveja do lado, sentado naquela cadeira que balança e diz, agora descanse. Você tem tudo para a vida toda. Aí vem uma voz que dizia, bobo, essa noite você vai morrer. E tudo que você acumulou, para quem vai ser? Eu costumo responder para os filhos brigarem. Mas para quem vai ser?
Você perde tudo. Porque, como diz o Salmo, a nossa vida, na realidade, é curta. Ensina-nos, diz o Salmo, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Sabedoria é aprender a viver de verdade o sentido da vida, mas por nossa capacidade não conseguimos, por isso temos o Santo Evangelho. Essa questão de carregar a cruz, na realidade, aparece na nossa segunda leitura, de São Paulo, que ele escreveu a seu amigo Filémon, que tinha se convertido. E ele parece que ele era de uma classe abastecida, porque ele tinha os escravos. E um dos escravos, chamado Onésimo, fugiu. Só que foi pego pela polícia da época. E colocaram no xadrez, aonde Paulo estava no xadrez. Ele mesmo declara isso na carta. E lá, estando os dois juntos, no mesmo quarto, conversando, Onésimo escutava Paulo, e Paulo ensinava sobre Jesus, sobre o projeto de Jesus da fraternidade, de todos vivemos em paz uns com os outros, de ajudarmos uns aos outros, isso que Jesus Cristo nos revelou, para todos podermos viver em paz, respeitando uns aos outros. Isso, naturalmente, agradou muito a Onésimo e se converteu nos cárceres, e foi batizado por Paulo. Agora chegou a hora dele poder voltar para casa, Onésimo. Então Paulo escreveu uma carta para o patrão dele, que era Filémon, e escreve exatamente essas belas palavras aqui, quando ele diz: gostaria de tê-lo de volta, Onésimo, a fim de que fosse teu representante, quer dizer, eu quero tê-lo comigo, para cuidar de mim, nesta prisão que eu devo ao Evangelho. A prisão, olha a cruz de Paulo, sofrendo a perseguição e as consequências, porque ele pregou o Evangelho. Isso que nós vamos ver, quem estuda a carta aos Romanos, também outras cartas, porque Paulo, a missão dele é espalhar o Evangelho, não apenas para o povo da sua raça, da sua etnia, mas para todos os povos, porque aprendeu de Jesus Cristo que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E se todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos todos irmãos. Então a mensagem de Jesus, ela tem que chegar a todas as pessoas. E não é difícil de ser compreendida, é difícil muitas vezes de ser vivida. Porque dentro dela aparece a responsabilidade, aparece a cruz, e nem todos querem. Então Paulo agora ele está ensinando a Onésimo para voltar para o dono dele, mas ele escreve a carta a Filémon dizendo agora como deve tratar de volta Onésimo. Naquela sociedade romana, escravo tem que manter escravo, tem que obedecer. E eram muito judiados. E se por acaso fugir, as consequências são muito graves. Mas Paulo, ele está escrevendo agora para Filémon para aceitá-lo de volta, não mais como escravo, apesar que vai continuar aparecendo diante da sociedade toda romana que ele é o escravo, mas o tratamento ele vai mudar. Vai ser um tratamento de irmão como irmão. Vai tratá-lo com responsabilidade, vai dar os direitos que ele merece como ser humano. E ainda mais agora como irmão, filho de Deus, descoberto, tanto como Paulo, como Filémon. E a última parte, então ele disse assim: e se ele te for retirado por algum tempo, talvez seja para o tenhas voltado para sempre, já não escravo, não tratamento como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Continua sendo escravo diante da sociedade romana, e não pode ser diferente. Mas a maneira de tratar um ao outro agora não é mandar e desmandar, mas é conviver. Continuar prestando serviço, que é a responsabilidade do escravo.
mas agora prestar serviço com amor, com respeito, sem judiar, sem perseguir, sem castigar, vivendo com amor, que é exatamente o projeto de Jesus. Em qualquer situação e realidade que cada um de nós vive, precisa aprender a tratar os outros, seja na família, seja no trabalho, seja em todo lugar. É meu irmão, é minha irmã. É um desafio muito grande, mas esse que o Evangelho nos propõe. Isso tem um custo, mas o custo é a cruz. É a cruz que Jesus Cristo carregou. Foi por causa do que ele fez com o seu povo, redimindo o povo, salvando ele, curando os doentes, criando perspectiva nova, perdoando os pecadores, incluindo tudo no projeto de Deus. Jesus fez isso, todos somos filhos de Deus. Tem gente que não aceita. Problema dele. Mas o coração de Deus é aberto para todos, porque todos somos seus filhos. Quem se perde, não porque Deus quer castigá-lo, mas porque não aceitou o projeto da salvação de Jesus Cristo. Na semana que vem a leitura vai ser do Pai Misericordioso, aquele que recebeu de volta o Filho, que apesar de tudo que tem feito, mas o Pai, coração aberto, recebeu de volta e colocou de novo como filho dele. Esse é o projeto de Jesus. Quem quer seguir Jesus, não apenas acompanhar, tem certas responsabilidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,